Olá, seja uma vez bem-vindo aqui ao canal do Ayrton Broto. Mais um vídeo, mais um comentário sobre a política brasileira. Hoje vamos trazer aqui um Twitter com uma posição do teólogo Leonardo Boff e depois um vídeo com a posição do pré-candidato à presidência da República, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sem querer, o Ciro respondeu a um e acabou respondendo aos dois ao mesmo tempo. Eu vou passar esses três pedaços, essas três partes, e depois fazer um pequeno comentário. Muito rápido, para a gente não tomar muito tempo de vocês. Começando com o Leonardo Boff aí. Precisava ter uma governança global. Uma governança global seria possível ser feita através de um Conselho de Segurança da ONU mais forte, mais participativo, com mais gente decidindo coletivamente o que fazer. Eu só queria dizer uma coisa para você. Eu participei da criação do G20. Eu participei de muitas reuniões do G20. Não adianta nada você tomar uma decisão coletiva com 20 presidentes se as decisões de execução é do Estado Nacional e depende do Congresso de cada país. Aí as coisas não são decididas como o mundo espera. Então nós precisamos pensar um novo modelo de governança global para que determinadas decisões sejam coletivas e implantadas. Quando a gente já viveu tudo e acha que nada vai mais nos surpreender, quando a gente pensa que já viu todo tipo de equívocos da direita e da esquerda neste Brasil amado e sofrido, aí vem um fato que desarma toda a nossa convicção. Foi o que aconteceu essa semana quando eu vi o teólogo Leonardo Boff, considerado um dos intelectuais mais importantes da esquerda católica petista, via público simplesmente, com toda clareza, sem nenhuma dubiedade, nem nuance, simplesmente defender a internacionalização da Amazônia. Vejam algumas das suas declarações. A Amazônia deve ser internacionalizada e deve ter gestão global. Aí diz, a Amazônia é de toda a humanidade e não propriedade do Brasil. Diz mais, a Amazônia deve ser, já mencionei, o tempo das nações está passando. Agora é o tempo da terra, administrada por um corpo multipolar e orgânico. E por aí ele foi. Imediatamente eu contestei esse absurdo no Twitter e recebi uma resposta solene do Boff. Nós temos ali uns atritos, mas eu tenho um afeto e respeito por ele. Mas ele me deu uma resposta meio solene, citando até de forma muito soberba, a caridade ali passou longe, o grande filósofo Immanuel Kant e seu célebre, conhecido ensaio da paz perpétua. Claro que numa citação completamente estapafúrdia, anacrônica e fora de contexto. Antes de comentar a proposta estapafúrdia do Leonardo Boff, deixa eu registrar aqui outra coisa que me surpreendeu profundamente. Eu não me lembro de ter visto nenhum intelectual ou político de esquerda, nenhum candidato, a começar do Lula, a quem Boff é totalmente ligado, ter refutado essa declaração. Se é verdade que quem cala consente, esse silêncio é eloquente e muito ameaçador. Mas mesmo que não seja isso, que seja apenas uma fuga covarde do debate, já é um claro sintoma de como o Brasil está doente. E como essa doença está contaminando amplos setores da política e, talvez mais grave, da própria inteligência brasileira. Tudo isso é muito sério, mas me deixem começar confrontando esse absurdo com uma tirada irônica, igualmente absurda. Me respondam, por favor, se o raciocínio do Boff for correto, por que então não entregar logo todo o litoral brasileiro e todo o remanescente de Mata Atlântica aos cuidados internacionais? Aliás, por que não entregar o resto do Brasil junto? Lula, amigo e líder do Boff, em quem o Boff perdoa tudo, relativiza tudo, o São Lula é o novo substituto na teocracia vesga do religioso Boff, o Lula é o líder dele. Poderia ficar viajando pelo mundo, a gente entrega tudo para os estrangeiros, e o Lula ficaria aí viajando pelo mundo, recebendo diploma de doutor honoris causa das universidades estrangeiras, enquanto os funcionários das grandes potências se encarregariam, no Brasil, confiando a eles, de distribuir esmola aos pobres e juro aos endinheirados, de acordo com a fórmula consagrada pelos governos petistas. Sabem por que é estarrecedor pensar dessa maneira?
porque isso é errado, porque isso é mortal, porque isso é criminoso. A solução para a Amazônia não está em ceder nossa soberania a potências que destruíram as suas próprias florestas e devastaram o planeta. Essa aqui é a realidade. Está em tornar real a ideia de desenvolvimento sustentável, como eu repito toda hora, da coisa concreta que é desenvolvimento sustentável, em ordenar de forma correta o uso da terra na Amazônia brasileira, vincular o complexo verde ao complexo industrial urbano, oferecer à população amazônica alternativas sustentáveis à destruição da floresta e, com tudo isso, provar que a floresta vale muito mais em pé do que derrubada. O desenvolvimento sustentável da maior área florestal do mundo, com a maior reserva de água doce e a maior biodiversidade do planeta, só pode se realizar através da economia do conhecimento. Do contrário, vai depender apenas de um extrativismo artesanal, sem escala, sem tecnologia, sem base na ciência e, portanto, sem nenhum futuro. Mesmo se a gente perdesse de uma vez por todas a vergonha na cara e saísse procurando por aí afora países para fazer tudo isso melhor do que nós, acredite, nós não iríamos encontrar. Porque apesar de todos os retrocessos criminosos do atual governo, a que nós estamos assistindo, de todos os crimes que o Bolsonaro estimula, o Brasil continua a ser o país do mundo que, de longe, tem as melhores condições para dar o exemplo do manejo sustentável de uma imensa floresta tropical. Nós temos técnicos, como eu já trouxe aqui para evidenciar, e conheço muita gente, sabe, nessa rede acadêmica da Amazônia mesmo, em qualquer universidade, Federal Fluminense, Federal do Rio de Janeiro, a USP, a Unicamp, mas ali o INPA, ali o Emílio Gueldi, com toda a desmoralização, você tem uma inteligência técnica que ninguém no mundo tem, que inclusive bebe da sabedoria tradicional das nossas populações tradicionais, das comunidades indígenas, em qualquer área potencial, mas especialmente eu fico aqui, que sonhando em poder ajudar o Amazônia a fazer uma nova tecnologia, uma biogenética, uma engenharia genética, uma tecnologia de alimentos, uma nova farmácia, uma nova química, uma nova cosmética, tudo de base biotecnológica, que é extraordinariamente enriquecedor e está na nossa mão fazer. Nós temos os técnicos, eu quero repetir de novo, nós temos as técnicas ali nas prateleiras das nossas instituições acadêmicas, nós temos gente preparada para isso. Ninguém no mundo tem. O que está faltando no Brasil é a visão clara e uma vontade forte para converter o descalabro em paradigma. Só falta liderança política que realmente se comprometa com isso. Me desculpe por eu estar me estendendo e um pouco aceso aqui, mas deixa eu passar para a matriz do pensamento equivocado do Boff. Eu estou me referindo ao tal governo mundial que ele defende. Um conceito que esconde muitos equívocos, interesses ocultos e total fracasso de pensamento. Essa é a coisa que mais me choca, sabe? A inteligência brasileira se prostrar ao colapso do pensamento. Será que por acaso... Eu quero perguntar de novo, será por acaso que a humanidade toda resiste tanto a essa tal ideia globalista? Será por acaso que a humanidade não aceita submeter os estados soberanos à tutela de um poderoso império nascente, fantasiado de representante dos interesses da humanidade? Não, Boff, não é por acaso coisíssima nenhuma. Em primeiro lugar, é porque ama a diversidade e sabe que ela é um dos fundamentos da liberdade e da evolução humana. A diversidade das nações, das culturas, é o que explica a evolução da humanidade. É divergindo que nós nos desenvolvemos e nos unimos. Em segundo lugar, porque a humanidade sabe ou suspeita que por trás da fantasia globalista há sempre a ambição imperial, o desejo de grandes potências de impor sua vontade aos mais fracos. Triste ver o Boff arrematar sua oferta de rendição do Brasil, citando o ensaio do filósofo Immanuel Kant. Tem sempre esse pedantismo de botar a palavra na boca de alguém, né, para nobilitar um disparate, uma aberração inexplicável. O ensaio do filósofo Immanuel Kant a respeito da paz perpétua, que eu já mencionei, a essência da ideia do Kant está em construir a paz sobre as bases da cooperação livre entre os Estados, não o contrário.
O Brasil teria condições assim, absolutamente únicas, singulares, para liderar o processo que Kant vislumbrou. Mas para isso teria de ficar de pé, não agachado, rendido, humilhado, como Boff parece sugerir. É isso aí, pessoal. Ciro respondeu a um, acabou acertando em dois. É mais ou menos o mote atual da pré-campanha do Ciro, que é vote 1 e tire 2, né? Ou seja, vote 12 e eleja um, tirando os dois que são juntos dos mais rejeitados da pré-campanha. Mas por que Ciro disse isso tudo e eu resolvi complementar? Ciro está certo, mas eu vou complementar com um pequeno ponto de um vídeo que eu já falei que eu quero fazer, talvez dois vídeos, porque senão fica longo demais, que é sobre a questão da Ucrânia. O mundo hoje ele passa por uma revisão do processo institucional global. Ou seja, você, após a queda da União Soviética, no final dos anos 80, 90, no começo dos 90, você tem uma redefinição do papel. Aquela bipolaridade do mundo capitalista e do mundo comunista, socialista, ela se quebra. E os Estados Unidos, ele passa a ser, inclusive durante muitos anos ele foi chamado de O Império, porque ele passou a ditar as cartas do mundo sozinho, absolutamente sem nenhum tipo de, ou com muito pouca contraposição às suas decisões, aos seus desejos, né? E nessa atuada teve as duas guerras. Nós tivemos a guerra do Iraque 1, a guerra do Golfo, né? 1, 2, destruíram o Iraque, mataram Saddam Hussein, depois fizeram isso na Líbia, fizeram isso lá na Europa Central, lá ali nas Balcãs e tal, naquela crise lá do Kosovo e por aí vai, né? E agora, no começo dos anos 2000, a China começa a surgir mais fortemente com uma potência global, não apenas militar, mas econômica também. E junto com ela vem a Rússia. A Rússia é mais uma potência militar até do que econômica, embora ela tenha muito poder econômico, né? Principalmente pelas vastas reservas de recursos naturais que ela tem. Florestas, gás, petróleo, minérios vários, né, terras cultiváveis, tanto que é um dos maiores exportadores de trigo do mundo. Então a Rússia veio junto com a China, não no mesmo patamar, mas veio junto com a China. Também a Índia veio, né, e todos esses são estados nacionais, eles não são globalistas. Existe uma diferença entre relações harmônicas, relações sadias, saudáveis, entre estados nacionais e o mundo globalista. O que Lula e Boff estão defendendo é um mundo globalista, um mundo que é adorado por esse pessoal das grandes multinacionais, em que eles vão mandar em todas as partes do mundo. A isso se contrapõem os estados nacionais, são que as bombinhas que a Rússia está derrubando em cima da cabeça dos ucranianos estão respondendo a essa tentativa de globalizar as decisões nas mãos de um país ou de uma coligação de países, né? E é por isso que o senhor Lula é tão bem visto lá fora, porque ele está disposto a abrir mão da soberania nacional brasileira, do direito de decidir o uso e recurso de todas as nossas riquezas minerais, de todas as nossas riquezas naturais, e deixar isso nas mãos de um pool de países onde o Brasil seria uma voz, talvez, mas provavelmente nem isso. E é por isso que Lula é tão bem visto, porque ele é um entreguista e ele está sempre disposto a abrir concessões que outras pessoas não abrem. E acaba que Ciro acerta 2, respondendo apenas 1. Pessoal, se vocês chegaram até aqui, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, comente, e mais uma vez nós agradecemos aí a sua ajuda nesse início. Se puder também, se gostou do vídeo, se viu os nossos outros vídeos e gostou deles, também se inscreva aí no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo.